Queridos alunos, queridas alunas, no nosso último encontro, nossa última aula, foi sobre a queda da monarquia e a proclamação da República. Hoje vamos dar continuidade, primeiro falando sobre o positivismo. O positivismo é um conjunto de ideias. Tá? São ideias sistematizadas pelo francês Auguste Comte. Então, no Brasil, o Major Benjamin Constant foi um grande divulgador dessas ideias entre os jovens oficiais do Exército Brasileiro. Então, Benjamin Constant era a pessoa que defendia e divulgava as ideias do positivismo de Auguste Comte. O positivismo é uma teoria que manifesta uma crença radical na ciência, né? Então, acreditam na ciência acima de qualquer coisa. Na ciência e na razão, a ciência e o uso da razão. Isso são ideias iluministas, né? O uso da razão, acreditar na experiência científica. Só que isso levado, né? Levado mais afinco, né? Mais radicalmente. Então, segundo essa teoria, a história das sociedades humanas é regida por leis imutáveis, leis científicas ou positivas. Então, são leis científicas ou positivas, positivismo, sendo a evolução principal delas, né? Sendo a evolução a principal delas. A descoberta dessas leis as leis são descobertas por meios de métodos científicos, ou seja, métodos científicos possibilitaria a compreensão e a solução dos problemas sociais. Os problemas sociais podem ser resolvidos pelos métodos científicos. A ciência pode resolver os problemas sociais. Apesar das diferenças entre os positivistas, todos eles eram contrários à escravidão. Então, todo positivista era contra a escravidão e favoráveis à república. Defendiam o fim da monarquia, a proclamação da república. A república, para os positivistas, era um regime mais científico, mais científico com o uso da razão, mais do que a monarquia. Proclamar a república era, então, uma forma de acelerar o progresso. Então, proclamar a república para acelerar o progresso, né? A razão, né? A ciência, a tecnologia para trazer o progresso. Então, proclamar a república era uma forma de acelerar o progresso. No Brasil, os positivistas defendiam as ideias que eles defendiam no Brasil. A implantação de uma ditadura republicana, ou seja, um golpe militar, ditadura militar, né, uma ditadura republicana. A ideia de e ter presidentes, né, presidentes aí, militares, aí, a ideia de que o progresso depende da ordem. Daí o lema positivista, escrito na bandeira do Brasil. Aquilo que eu já tinha comentado na aula anterior. Ou seja, o lema, né, dos positivistas era ordem, amor e progresso. Aqui no Brasil, eles retiraram a palavra amor, né, e deixaram só ordem e progresso. Colocaram até hoje lá na bandeira do Brasil, para vocês verem como essa ideologia é forte até hoje, não só entre os militares, mas entre boa parte da elite brasileira. Tá? A ideia de que o progresso depende da ordem. Então, é preciso ter ordem, acontecer a ordem, para que haja o progresso. Ideia de que o progresso depende da ordem. Daí o lema positivista. A crença de que somente os militares poderiam salvar o país. Isto não é uma verdade, mas eles acreditam. De que somente os militares podem salvar o país das mãos dos corruptos dos civis. Então, nós civis somos todos corruptos e os militares é que vão nos salvar de nós mesmos, né? Então tá. Enfim, eles defendiam a necessidade de uma república com um governo forte cujo lema fosse ordem e progresso. Tá? Então, eles são, na verdade, o positivista ele é contra a democracia, né? Eles são antidemocráticos, né? A democracia é só uma fachada. Então, a república é uma república autoritária, né, comandada pelas Forças Armadas. Bom, isso aqui é aqui na página 10. Eu vou passar aqui agora para a página 12, onde vai falar, porque a 11 eu já expliquei semana passada para vocês. Então, assim, ó, o governo Deodoro da Fonseca, o governo do primeiro presidente do Brasil. Os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares.
e governaram entre 1889, 15 de novembro, quando proclamaram a República, 15 de novembro de 1889, até 1894. Por isso, esse período é conhecido como República da Espada. O primeiro presidente militar do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que é lembrado pela reforma financeira e pela aprovação da primeira Constituição da República. Então, ele aprovou, né, a primeira Constituição brasileira. E vamos falar agora sobre a reforma financeira. Com o objetivo de expandir o crédito, ou seja, emprestar dinheiro, e incentivar a industrialização do país. Então, emprestar dinheiro para incentivar a industrialização, construção de fábricas e máquinas no Brasil. Então, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa autorizou 4 bancos a emitirem dinheiro para conceder empréstimos àqueles que desejassem abrir uma empresa. Então, os bancos podiam imprimir dinheiro lá e conceder empréstimos para quem quisesse abrir uma empresa. Essa reforma financeira, porém, o que parecia, a princípio, era uma boa ideia. Só que não esqueçamos, estamos no Brasil e tudo no Brasil vira corrupção. Essa reforma financeira, porém, não teve sucesso esperado. Muitos usavam o dinheiro emprestado pelo governo para fundar empresas fantasmas, que só existiam no papel. Aquilo que eu comentei semana passada, por baixo da mesa lá, alcançava um dinheirinho para o cara do cartório que forjava documentos falsos de uma empresa que não existia. Iam no banco, passavam um dinheirinho por fora, assim, para o gerente do banco, que fazia de conta que não percebia que o documento era falso, e emprestava dinheiro para uma empresa que não existia, só no papel falso. Né? Então, em seguida, mandavam imprimir ações dessas falsas empresas. Mandavam imprimir ações de empresas que não existiam e vendiam essas ações na Bolsa de Valores. A corrupção continuava, ou seja, a empresa não existia e vendiam ações de uma empresa fantasma na Bolsa de Valores. Passando de mãos em mãos, as ações subiam de preço e enriqueciam os que praticavam a especulação. Então vejam bem, o governo era 2 presidentes militares, Deodoro da Fonseca e o vice Floriano Peixoto eram marechais, comandavam as Forças Armadas. E a corrupção rolava igual. Rolava igual, como rola num presidente civil. O fato deles serem militares não impediu que corrupção acontecesse. E acontecia. E todas as vezes que o Brasil teve presidentes militares, a corrupção acontece. Ela não deixa de acontecer. Em nenhum momento ela deixou de acontecer porque o presidente era do exército. No entanto, quando os acionistas percebiam que tinham investido em empresas fantasmas, corriam para vender as suas ações. E aí descobriam o que tinham nas mãos era um maço de papel sem valor nenhum. Resultado, os preços das ações despencaram. Os pequenos investidores perderam seu dinheiro para os especuladores. E muitas firmas antigas faliram. O aumento do dinheiro em circulação, sem um crescimento proporcional da produção de mercadorias, provocou também a alta generalizada dos preços, a inflação. Nos comércios, o preço das mercadorias começou a subir, inflação altíssima. Então, nesse governo militar, tanto do Deodoro como do Floriano Peixoto, a corrupção rolou solta. Ela não deixou de acontecer só porque eles eram do exército. Ela aconteceu igual. Bom, obrigado. Era só isso por hoje.